Mais um exemplo de remake americano de um filme europeu que fez sucesso, um filme europeu que muita gente viu, mas que ganha uma refilmagem apenas porque americano não gosta de ler legenda. Às vezes, mesmo quando o filme original é um novo clássico, quando é um grande filme como foi o caso de Old Boy, por exemplo, mesmo assim, o remake que foi dirigido por um grande diretor que é o Spike Lee, acaba sendo genérico, ele ainda consegue ser um filme razoável, porque o filme tem uma história muito boa. O filme original, ele tem um enredo, ele tem uma trama tão interessante, tão diferente de tudo aquilo que você já assistiu, que se você não assistir ao Old Boy original e assistir só a refilmagem do Spike Lee, o filme acaba sendo um filme eficiente. E às vezes, mesmo quando o próprio diretor faz a refilmagem do seu filme, por exemplo, o Michael Haneke, quando ele fez o Violência Gratuita na Alemanha, e depois ele fez o remake também com a Naomi Watts nos Estados Unidos, o filme que ele refilmou, é claro que não é tão bom quanto o original, mas mesmo assim você ainda pensa, ah, beleza, é o mesmo diretor, que tá impondo um estilo parecido, que sabe onde ele quer chegar com essa história. E se mesmo nesses exemplos, o filme que vem na refilmagem não é tão bom quanto o original, imagina quando esses elementos não estão presentes, que é a visão do diretor, ou então a qualidade extraordinária da história original. Esse é o caso de Goodnight Mommy, que tá chegando na Amazon Prime Video Brasil. É a refilmagem de um filme de poucos anos atrás, e é um filme que não é ruim, é um filme que até funciona mais ou menos em alguns momentos, mas é óbvio que ele é um filme que empalidece diante do original, que já não era grande coisa. Os gêmeos Elias e Lucas, vividos por Cameron e Nicolas Crovetti, vão passar um tempo na casa da mãe depois de anos sem vê-la. Ao chegar lá, ela está com o rosto coberto por ataduras graças a uma cirurgia plástica recente. E aos poucos, seu comportamento violento os faz suspeitar que ela não seja realmente sua mãe. A proposta do filme é trabalhar com dois arquétipos que normalmente acabam gerando um desconforto. Um deles é o arquétipo dos gêmeos estranhos, dos gêmeos assustadores, porque a ideia de ter duas pessoas com a mesma cara, por mais que seja algo normal, mas no cinema, na ficção, normalmente gera esse elemento de desconforto, né, de serem mais ou menos duas versões da mesma pessoa. É assim que o cinema normalmente usa os gêmeos. E por outro lado, a questão da mãe violenta, da mãe fria, que não parece gostar muito dos seus filhos. E mesmo entre os dois gêmeos, o que Goodnight Mommy faz é usá-los como uma espécie de anjinho e diabinho, como se eles fossem versões diferentes da mesma pessoa mesmo, como se um estivesse sempre influenciando o outro a fazer traquinagens, a desconfiar da mãe e também a se vingar a partir do momento que eles decidem que aquela mulher não é a mãe deles. E o Elias, que é o anjinho nesse esquema que eu tô falando aqui, é o cara que acaba sendo, o moleque que acaba sendo manipulado pelo irmão, que tem boas intenções, que tá mais propenso a acreditar na mãe, a se aproximar dela. E essa é a dinâmica que o filme busca estabelecer entre os dois e também entre eles e a mãe, vivida pela Naomi Watts. O filme vai estabelecendo alguns antagonismos através dos olhares, através de personagens escondendo-se atrás da porta para ouvir o que o outro tá falando. Essa tensão vai aumentando e, é claro, como é um filme de Hollywood, ele sente a necessidade de explorar um horror mais explícito, um horror menos sutil. Então tem cenas, por exemplo, aquelas cenas dos sonhos que o Elias tem com a mãe se metamorfoseando num monstro. Tem até aquela cena que é bem agoniante dela descascando ou, sei lá, arrancando a própria pele. É claro que por mais agoniante que seja, por mais desconfortável que seja, é uma maneira que o cinema de Hollywood sempre acaba encontrando de ser mais explícito. Não acho que precisava, e de qualquer forma não era esse o tom do filme original. Tem algumas coisas assim que o diretor Matt Sobel usa pra tentar remeter um pouco à estética que era marcante do original. Por exemplo, ele usa alguns planos mais abertos, mostrando as crianças sozinhas, né, pra mostrar como elas estão indefesas, como elas estão vulneráveis naquela casa de paredes brancas e que é bastante impessoal. Mas esses planos acontecem aqui e ali. Da mesma maneira, a gente sempre vê a mãe vivida pela Naomi Watts através de ângulos baixos, né, como se a gente estivesse a enxergando pelo ponto de vista das crianças, e isso dá àquela mulher um aspecto de ameaça, porque ela tá sempre olhando eles de cima. Mas, é claro, né, por mais que o filme funcione do ponto de vista de direção, e eu acho que ele funciona mesmo que seja menos expressivo, a direção é menos expressiva do que o original, é claro que pra quem assistiu o original, tudo isso acaba soando como uma repetição daquilo que a gente já viu. Existem sim
assim, na minha visão, furos de roteiro, ou pelo menos, mesmo que não sejam furos de roteiro, existem incoerências na história que são um pouco irremediáveis. Por exemplo, quando a gente percebe ali, né, que a questão da cor dos olhos da mãe é importantíssima naquela dúvida deles de será que é ela ou será que não é ela, a justificativa acaba sendo bem pouco crível, né, que uma mulher que tem olhos azuis vai usar lentes de contato verdes pra interpretar as personagens dela na televisão, a gente não sabe direito, no cinema, enfim. Da mesma maneira, e aqui eu vou entrar nos spoilers, então se você não assistiu o filme, não continue este vídeo. No final do filme, quando a gente entende que o Elias, na verdade, é o único filho que tá vivo e que o Lucas já morreu, não que o Lucas seja um espírito que tá com ele, mas o menino projeta o irmão com ele, né, nessa ligação que os gêmeos têm. Quando a gente olha pro filme em retrospecto, mesmo que o menino no final descubra que realmente ela era a mãe dele e ele tem um alívio imediato, pelo menos por um momento, antes de ele lembrar o que aconteceu com o irmão, a gente não pode ignorar que a mãe foi abusiva, extremamente violenta com ele antes e fria. Mesmo que a gente interprete que aquela maneira que ela tá lidando com ele é a maneira com que ele a enxergou, tem alguns fatos, tem algumas ações concretas da mãe com ele que não são justificáveis nem quando a gente descobre depois a real natureza dos personagens. As atuações são boas, a Naomi Watts é uma ótima atriz, eu acho que ela consegue transmitir bem essa personalidade errática da personagem, imprevisível, que às vezes a gente tá esperando uma coisa e ela dá outra, quando a gente começa a confiar, ela surpreende, ela parece mais ameaçadora, e aí quando a gente tá com medo dela, ela parece exibir alguma vulnerabilidade, e os dois meninos acabam também fazendo bem, cada um o seu papel. No que diz respeito a essa revelação do final, acho que o filme também deixa bem claro, muito antes do que deveria, que o Lucas, na verdade, não existe, porque o tempo todo no filme a gente percebe que a mãe só se direciona ao Elias, a gente vê várias cenas, por exemplo, em que o Elias olha para um vidro e parece que o Lucas é o reflexo dele no espelho, ou seja, tem vários elementos que o filme já vai te dando para chegar a essa conclusão, que se você estiver prestando atenção, você vai entender isso, vai descobrir isso muito antes do filme explicar no final e explicar de uma maneira bem expositiva. Me digam aqui se vocês gostaram do filme, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nesse vídeo, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo se vocês gostaram, me sigam lá no Instagram e cliquem no sininho e em sempre para sempre receberem notificações de vídeos novos por aqui. Um abraço, tchau!